Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 23 de abril, nós vamos meditar de 1 Crônicas, do capítulo 27 ao capítulo 29, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos finalizar o livro de 1 Crônicas. Amanhã nós iniciaremos 2 Crônicas. E você vai perceber, né, que no original isso era um livro só. E por que você vai perceber? Você vai perceber a continuidade amanhã, não tem ruptura, né? Então, por isso que dá-nos a entender por que no original era apenas um livro. E aí, a única coisa que nos traz de diferenciação em relação a esta divisão é que aqui no 1 Crônicas nós vamos ter a descrição detalhada do reinado de Davi. E no 2 Crônicas nós já vamos adentrar no reinado de Salomão. Tanto é que agora, que nessa última sequência que nós vamos ter, ele está finalizando a organização, agora no 27, os turnos de serviço para cada mês. São estes os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes das famílias, dos capitães de milhares e de centenas, com os seus oficiais que serviam ao rei em todos os negócios, dos turnos que entravam e saíam de mês a mês durante o ano. Cada turno de 24 mil. Olha só, era muita gente, né? Que servia ao rei, que estava ali naquela organização, né? Administrativa, geral. E Davi é o único rei que a gente vai ver aqui no texto bíblico que trata com esmero essa organização. E Salomão, seu filho, vai herdar já um reinado estruturado, sólido, muito bem organizado. E os turnos vão ser detalhados aqui. Olha, sobre o primeiro turno do primeiro mês estava Jazobeão, que era filho de Zabdiel. E o seu turno havia 24 mil. Era este 2 filhos de Perez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. Sobre o turno do segundo mês estava Dodai, o Aiota, e cujo lado estava Miclote, também em seu turno, e havia 24 mil. O terceiro capitão do exército, designado para o terceiro mês, era Benaia, chefe e filho do sacerdote Joiada. Também, em seu turno, havia quanto? 24 mil. Era Benaia, homem poderoso entre os 30, lembra os 30 guerreiros, né? Os 30 homens valentes de Davi? Pois é, entre eles estava Benaia. Entre esses 30, e cabeça deles, o seu turno estava no encargo do seu filho, Amizabade. Para o quarto mês, Azael, irmão de Joabe. E depois dele, Zedadias, seu filho, também em seu turno, havia quanto? 24 mil. E assim vai o decorrer do capítulo 27, porque nós vamos ter o quê? 12, né? Conforme os meses do ano. Então, Davi organizava aqui os turnos, né? Para cada mês, 24 mil, e tinha já os seus representantes, os seus cabeças, as famílias responsáveis por cada turno. Então, ficou organizado. Quem servia no primeiro turno tinha mais, um ali longo tempo, né, até que chegasse novamente o início do ano para que ele pudesse servir novamente. E aí os chefes das tribos, sobre as tribos de Israel, eram estes. Os Rubenitas era o chefe, Eliezer. E quando nós falamos Rubenita, nós estamos falando da tribo de Ruben, isso mesmo. Sobre os levitas,
Asabias, filho de Quemuel. Sobre os Aronitas, Zadok. Sobre Judá, Eliú. Sobre Zebulon, Ismaías. Sobre os filhos de Efraim, Oséias. Sobre a tribo de Manassés, Joel. E assim ele vai trazendo tribo por tribo, né? Então, lembrando aqui que essas tribos, nós vamos ver que ela se originou aonde? Nos filhos de Jacó, que vai ter o seu nome posteriormente mudado por Deus para Israel. Estamos falando do quê? Gênesis capítulo 15, né? Depois nós vamos ver em 22, nós vamos ver no 26 e assim por diante. Aí vamos ver os administradores das possessões do rei. Quem cuidava dos armazéns, de tudo que pertencia ao rei. Quem era ele? Azamavete, filho de Adiel. Estava sobre os tesouros do rei, sobre o que este possuía nos campos, nas cidades, nas aldeias, nos castelos. Jonatas, filho de Uzias. Sobre os lavradores do campo, que cultivavam a terra, foi nomeado Enziri, filho de Quelube. Sobre as vinhas, Simei, o Ramatita. Sobre os olivais e sicômoros que havia nas campinas, Baal-Anã, o Gederita. E aí, sobre o gado que pastavam em Saron, Sitrai, o Saronita. Porém, os gado dos vales já tinha outro, que era o Safate. A mesma coisa dos olivais e sicromos, os que estavam nos depósitos do azeite já era outra, era Joás. Então, todos esses detalhes ainda estão tudo aqui no capítulo 27. E aí nós vamos ter os conselheiros do rei. Homens que estavam de perto ali, né? No compartilhar, na tomada de decisão de Davi. Jonatas, tio de Davi, era o conselheiro. Homem sábio e era escriba. Jeiel, filho de Aquimone, atendia os filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei. Uzai, o arquita, amigo do rei. Aitofel sucedeu Joiada, filho de Benaía, e Abiatar. Joabe era o comandante do exército do rei. Então aqui estamos vendo aqueles homens que eram ali, né, de perto com Davi. No capítulo 28 nós vamos ter a apresentação de Salomão como sucessor de Davi. Tudo isso nós já vimos, não é? Mas aqui temos detalhes, não é? Então Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel. Os príncipes das tribos, capitães dos turnos que serviam ao rei, os capitães de 1000, de 100, os administradores da fazenda, das posses do rei e dos seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos meu, povo meu, era meu propósito do coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. Eu tinha feito preparo para edificar. Porém, Deus me disse: não edificarás a casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa do meu pai, para que eu eternamente fosse rei sobre Israel. Sobre Judá, escolheu por príncipe o príncipe e a casa de seu pai. Na casa de Judá, entre os filhos do meu pai, se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. E todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele Salomão para assentar ao trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão é quem edificará a minha casa.
e os meus átrios, porque eu escolhi o teu filho e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o meu reinado, o seu reinado para sempre, se perseverar ele em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até os dias de hoje tu cumpristes, né? Então, esse se está presente, não é? O Senhor foi muito claro em todo o tempo com o povo dele. Será que hoje é diferente? Vê lá Deuteronômio 28, se atentamente ouvirem a voz do Senhor teu Deus, para fazeres aquilo que agrada ao Senhor, você será bendito. Aí tem lá, não é? Mas, se desviares o teu coração, maldição atrairá a ti. Então, esse si é presente nas nossas vidas, como foi presente na vida de Salomão. Tu, meu filho, Salomão, conhece o Deus do teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todo o coração e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscardes, ele deixará achar-te por ti. Se o deixarem, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atente a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares a casa para santuário. Sê forte e faze a obra. E aí, deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do templo, do pórtico com as suas casas, tesourarias, o cenáculo, as câmaras interiores, todo o detalhamento, o propiciatório, a planta de tudo quanto tinha em mente, com referência aos átrios da casa do Senhor e todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus e os tesouros das coisas consagradas. Os turnos dos sacerdotes, dos levitas, toda a obra do ministério da casa do Senhor e para todos os utensílios e serviço da casa do Senhor. E aí, especificando o peso do ouro para todos os utensílios de ouro e cada serviço também o peso de prata para todos os utensílios de prata. O peso para os candeeiros de ouro e suas lâmpadas de ouro, para cada candeeiro a sua lâmpada segundo o uso de cada um. E aí ele vai retratando aqui, relatando todos os detalhes desses utensílios da casa. E aí no 19 ele fala, tudo isso, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandamento do Senhor, a saber, todas as obras dessa planta. Disse Davi a Salomão, seu filho, seja forte e corajoso e faze a obra. Não temas, nem desanimes, porque o Senhor teu Deus, meu Deus, há de ser contigo e não te deixará e nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Eis aí os turnos do sacerdote, dos levitas, da casa de Deus, também se acham contigo, para toda obra voluntária com sabedoria de toda espécie de cada serviço, como também os príncipes e todo o povo estarão inteiramente às tuas ordens. E aí as ofertas de Davi e também dos príncipes. Olha que coisa linda, não é? E isso nos faz refletir. O coração do rei vai refletir no coração do povo, né? Então, isso é muito importante, esse legado que Davi traz, O amor dele pelo Senhor em ofertar, em querer ter ali o tabernáculo, Preservando a presença de Deus no meio do arraial de Israel. Isso também foi gerado no povo. E aí disse mais o rei Davi a toda a congregação, Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande,
porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças já preparei para a casa do meu Deus o ouro, as obras de ouro, a prata, o bronze, o ferro, a madeira, pedras de ônix, de engaste, pedras de várias cores, de mosaico, toda sorte de pedras preciosas, mármore em abundância, e ainda porque eu amo a casa do meu Deus. O ouro e a prata minha particular que tenho, vou dar para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. E aí vai falar a quantidade, né, de todas essas coisas preciosas que Davi separou, o ouro, a prata, né? A prata purificada para cobrir paredes, né? E o ouro, objetos de prata, tudo isso vai ser colocado aqui. E olha só, então os chefes de família, os príncipes da tribo de Israel, os capitães de 1000, de 100 e até os intendentes sobre a empresa do rei voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 darisco, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e ferro, e aí por diante, né? O povo se alegrou com tudo que fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor, também a Davi, e o rei se alegrou com grande júbilo. E aí nós vamos ter a oração de Davi, né? Estamos finalizando já, e a oração dele é linda. Medite nessa oração, é um prenúncio, não é? Um spoiler daquilo que nós vamos ter lá no livro de Salmos. Preste atenção. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação e a todos disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai da eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu, Senhor, é o reino. Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas, glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, o nosso Deus, graça te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudesse dar voluntariamente estas coisas, porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu te damos, né? Porque somos estranhos diante de ti, peregrinos como os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa, ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda sua. Né? Então, Davi vai declarando essas grandiosidades, é lindíssimo este cântico, esta oração de Davi. E aí, pela segunda vez, fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor pelo príncipe e a Zadok por sacerdote. Salomão assentou-se no trono do Senhor rei, em lugar de Davi seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe obedecia. Isso está lá em 1 Reis 2:12. Todos os príncipes, os grandes e até todos os filhos do rei prestaram homenagem ao rei Salomão. O Senhor engrandeceu sobremaneira a Salomão perante todo Israel e deu-lhe majestade real, o qual dantes dele não teve nenhum rei em Israel. E enfim, Davi morre, filho de Jessé, que reinou sobre todo Israel. O tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos, sendo que 40 anos no total. Em Hebrom, 7, e em Jerusalém,
33. Morreu de ditosa velhice, cheio de dias, riquezas, glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos nas crônicas, que nós acabamos de ler, né? Registrados por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com o que se passou no seu reinado e a respeito do seu poder e todos os acontecimentos que se deram com ele, com Israel e todos os reinos daquelas terras. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.